Olá, gente, vamos a mais um vídeo com a ajuda de Papai do Céu, se assim Ele quiser, né? Carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta de Paulo, que nós aqui chamamos de primeira carta aos Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 13. Vamos falar de um assunto muito interessante. Fala da excelência do Evangelho, né? O que é de fato viver o Evangelho. 1 Coríntios 13, os versos 4, 5, 6, 7 e a parte A do 8. Vale lembrar que esse capítulo 13 é a continuação do capítulo 11 e 12, onde Paulo chama a atenção ali, né, a questão da submissão da mulher aos maridos, da falta de compaixão da igreja, não digo da congregação, que naquela época não existia essa ideia que nós temos hoje, herdada do catolicismo romano, que é os templos, as congregações que nós chamamos de igreja, onde ali quem tinha dinheiro, na hora da ceia, trazia sua comida, sua bebida e se antecipavam, né? Se fartando, embebedando, enquanto aqueles que não tinham condições acabavam passando fome. E Paulo pergunta a eles: porventura vocês não têm casa para comer? Na noite que o Senhor foi traído, depois de ceiar, ele tomou o pão e distribuiu. Então é necessário que haja de fato comunhão, não apenas meramente uma ceia, uma reunião onde as pessoas têm vantagem, não tem igualdade. No capítulo 12, Paulo chama a atenção acerca dos dons espirituais e ele alerta ali que nós somos um corpo. Então, o dom que a pessoa recebe não quer dizer que ela é melhor do que as outras, né? Mas sim que ele tem mais responsabilidade. O próprio Jesus disse que a quem é muito é dado, muito é cobrado. Aí chega aqui no versículo 31 do capítulo 12 de 1 Coríntios, que na maioria das versões está corrompido, esse versículo 31, de modo que muita gente não entende, né, que as versões estão aqui. As versões geralmente dizem assim: buscais os melhores dons e eu vos mostrarei o caminho mais excelente. Quando na verdade deveria ser versado assim: aspirai, buscai com afinco, esmeradamente, os melhores dons. Aliás, espera aí, eu vou mostrar a vocês um caminho mais excelente. Devia ser assim. Como geralmente, pelo menos aqui na Bahia, no meio pentecostal e neopentecostal, a pessoa tem um pouco de dificuldade na leitura, aí a lei de ignorar que isso aqui, o capítulo 13, é a continuação do versículo 11, né? Não consegue fazer a coesão de texto para compreender, ler tudo para resumir e entender. Ignora também que quando Paulo escreveu as cartas, não tinha capítulos e versículos, gente. O capítulo e versículo foi colocado para facilitar a nossa busca. Então não tenha um versículo, piorou uma frase isolada do texto como se aquilo ali fosse a base, não. É necessário ler e reler. Por isso que o Senhor disse a Josué no capítulo 1, a partir do versículo 6, que ele tinha que ser forte, corajoso e ter bom ânimo, né? Tinha que ser constante. E tinha que pegar o livro, ler alto. Meditar quer dizer ler para você ouvir. Ler alto, meditar de dia e de noite, para ter cuidado de fazer tudo como está escrito. Porque se ele fizer tudo como está escrito, de acordo com como diz o Salmo 1, que foi escrito algumas centenas de anos depois de Josué, tudo que ele fizer ia ter bom êxito, ia prosperar em todas as empreitadas, se ele fizer de acordo.
João capítulo 15, versículo 7. Se vós estiverdes em mim e a minha palavra estiver em vocês, pede o que quiser e vos será feito. Então Paulo fala aqui, no versículo 31 de 1 Coríntios 12, ele diz assim, ó, aspirai aos dons mais altos. Aliás, eu passo a indicar-vos um caminho que ultrapassa a todos. E qual é o caminho? Resumindo aqui o versículo 1, 2 e 3 de 1 Coríntios 13, é o que? Não adianta fazer coisa grande se eu não fizer com amor. Eu posso fazer o que for, a obra que eu fizer pode ser tamanha, mas se eu não tiver o amor, não presta, nada adianta. Aí o versículo 4, ele começa a dizer o que é e o que não é o amor. Em primeiro lugar, Paulo disse que o amor, ele é paciente, ele é longânimo. O amor não tem o pavio curto. A palavra paciente indica uma pessoa que suporta várias coisas, N coisas. E para ele se inflamar, para ele se irar, é muito difícil, gente. A palavra macrothumia, no grego, que é traduzido como longanimidade. O que é ânimo? Ânimo é temperamento, sabe? Thumia no grego indica acender, arder em ira. Indica uma ação repentina de alguém ali que entra em furor, com raiva, explode, pronto. Entendeu? Então, olha o que Paulo disse. Não adianta eu matar a fome de todos os famintos, entregar meus bens para ser vendido, meu corpo para ser queimado, ter a fé de transportar montanha, de curar enfermo, de fazer... Isso, gente, temos que diferenciar o que é dons espirituais, dons ministeriais e fruto do Espírito. Entendeu? Dons espirituais é uma coisa, né? Dons ministeriais é outra, e o fruto do Espírito, que é a manifestação, a emanação de Deus na nossa vida. É como se alguém tivesse, vamos supor, a pessoa que agora está muito aqui como um Zika vírus, o Zika vírus. Aí vem uma pessoa que desenvolve em si anticorpos para combater esse Zika vírus. Então, emana nele, dentro dele, está o que? O remédio, né, para a cura do Zika vírus, porque no corpo dele desenvolveu anticorpos. Então essa pessoa pode se tirar dele para fazer o antídoto contra o Zika vírus por causa da emanação que dele está fluindo dentro dele o remédio para aquela doença. Então o fruto do Espírito é a prova de que Deus está em nós e Ele está emanando-se em nós. Se você ler, leia no mínimo 10 vezes. João capítulo 15, do versículo 1 até o 8. Você vai ver lá em João capítulo 15, do 1 até o 8, quando Jesus disse: a prova de que nós somos os seus discípulos é o quê? E que estamos ligados na videira. É que nós produzimos muito fruto. Esse produzir muito fruto aqui, esse fruto aqui, gente, não é evangelizar. Porque quando você ganha outra pessoa para Jesus, ele se torna agora o quê? Um dos ramos da videira. A prova de que deu fruto é qual é, o que é que emana em mim, como é que eu me comporto, como é que eu ajo. Entendeu? A qualquer situação. Então Paulo fala aqui, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 4. O amor, ele é longânimo, ele é paciente. Segundo lugar, ele diz, o amor, ele é prestativo, ele é bondoso, ele é generoso. Independente de que a pessoa erre ou está no erro, ele não fica dizendo, tá aí, é assim mesmo que ele tem que ficar, não. Rapaz, você está errado. Eu vou lhe ajudar, mas você tem que se consertar.
Você tem que sair dessa vida, que eu não estou aqui para ficar enxugando gelo. Então o amor ele é prestativo, ele está sempre disposto a servir, a ajudar, porque ele é generoso, ele é benévolo, ele é prestativo. Aí Paulo está dizendo aqui, eu posso ter os dons espirituais, falar em língua, interpretar, né, ter o dom da revelação, o dom da palavra, da sabedoria, o dom da ciência, eu posso ter o que for. Eu posso também fazer doações, sabe, me gastar, como ele mesmo diz lá em 2 Coríntios, gastarei e ainda me deixarei gastar por amor de vocês, ainda que eu amando vocês muito e vocês menos me amando. Porque não depende, o amor não depende de ser amado pelo amar. Por isso que o amor é uma ordem, perdoar e amar é uma ordem. Jesus Cristo, isso eu vos mando, que amem uns aos outros como eu vos amei. A lei diz o quê? Ame como a ti mesmo. Jesus agora um novo mandamento eu vos dou, que ame como eu amei. Amar e perdoar é uma ordem. Então continua ainda. O amor, ele não é invejoso. Ele não é invejoso. É porque alguém começou a fazer algo melhor do que eu, né? Eu agora estou com inveja. Não, eu quero. Não, eu é que tenho que fazer isso. Eu que tenho que fazer assim. O amor também, ele não se ostenta. Ele não vive se gabando. Não, ali foi eu que construí aquela igreja. Aqui foi eu que ganhei não sei quantas almas para Jesus. Ah, foi eu que faço essa sopa aí. Entendeu? Tudo que eu faço dá certo. Só eu fazendo que dá certo. Ele não se ostenta. Ele não vive se gabando. O amor não se incha de orgulho. Aqui já é ostentar é aquele que vive se gabando. Inchar de orgulho é aquela pessoa que diz assim: não preciso de nada nem de ninguém. Eu posso fazer sozinho. Não precisa ninguém me ajudar não. Entendeu? Paulo está dizendo aqui o que é e o que não é o amor. A manifestação de que eu sou ou não, se Deus ou não está na minha vida. Tem mais ainda. O amor nada faz de inconveniente. Essa palavra inconveniente, nas versões Almeida, está não se porta indecentemente. Essa palavra aqui, gente, quer dizer, ele não age de modo a envergonhar, a desconcertar ou de fazer com que a pessoa queira sumir daquela situação, daquele momento. Desde uma veste que deixa a pessoa desconcertada, né, aquela veste muito justa, desenhando não só a anca da mulher, ou então do homem, mas também fala de uma atitude que alguém usa maldosamente para deixar alguém desconcertado ou envergonhado. Ó, fulano e tal, diga aí agora que está falando de fulano. Entendeu? Aquela pessoa que já gosta de envergonhar, ou então para se vingar. Então o amor, ele não deixa as pessoas desconcertadas. Ele pode até ter chance. A pessoa está fazendo algo ali para acabar com ele ou com ela, para envergonhar, para deixar ela mais baixa do que um pano de chão. Mas ela tem até uma arma para usar ali, aquela pessoa ficar sem palavra e sair dali. Bom dia. Nós vemos muito isso, somos muito incentivados a fazer isso por meio de novelas e de filmes. Porque dizemos o quê? Essa pessoa merece. Só que diz o quê? O amor não age inconvenientemente. Ele não é indecente. Entendeu? Independente do que as pessoas fazem com ele, ele jamais fará aquilo com as pessoas. Mateus capítulo 7, versículo 12. Tudo o que quiserdes que os homens vos façam, façam vocês a ele. Gálatas capítulo 6, verso 9. E não vos canseis de fazer o bem. Então diz assim, o amor não é inconveniente. E tem mais ainda, por que não é inconveniente? Versículo, uma coisa chama a outra. Versículo 5, a parte B. Porque ele não procura o seu próprio interesse, ele não é egoísta, ele não olha apenas para o umbigo dele. Ele não diz primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, depois de mim sou eu. É por isso que nós erramos, porque aprendemos por aí que existe amor tal, amor isso, amor aquilo. Amor de mãe, amor de pai, amor de Deus. Gente, a mãe, na verdade, o que ela tem pelo filho não é amor, é zelo, é cuidado. Nós confundimos com amor. Sabe por quê?
Porque o amor, ele não busca o interesse próprio. Ele não é egoísta. Se bem que a mãe não é egoísta em si, porque ela está cuidando do seu filho, mas é porque é o filho dela. Tá meio mundo de gente morrendo ali, o filho dela no meio. Quem é que ela vai salvar? Entendeu, gente? O amor não age assim. Por isso que nós não temos a ideia de Deus. Nós não temos a ideia do que Deus é, de como Deus age. Por quê? Mateus capítulo 22, versículo 29. Errais não conhecendo. Não conhecendo. O particípio grego, ele é melhor traduzido, na maioria das vezes, com o gerúndio português. Então, o que é que diz lá? Não conhecendo. O que indica é uma ação constante, ou seja, nós erramos porque não examinamos constantemente. Foi o conselho que Deus disse a Josué lá. Nós não perdemos um pouquinho de tempo conhecendo, examinando as Escrituras, né? Olha o que aqui diz. Mateus capítulo 22, versículo 29. Jesus respondeu-lhes dizendo: estais enganado, desconhecendo a Escritura e o poder de Deus. Então, por falta de um exame constante, como Paulo falava a Timóteo, e ele mesmo fazia isso. Enquanto eu não for ter contigo, ocupa-te em ler. Gente, vida de crente, de cristão, de evangélico, como ele é chamado, é uma vida de estudante eterno. Ele nunca deve parar de estudar. Nós temos a mania muito de grafar versículo na Bíblia e ficamos presos àqueles versículos. E ignoramos que ali a gente fica olhando só na direção, esquecemos de olhar a amplitude da palavra. Então, o amor, ele é paciente, é longânimo, é prestativo, né? Ele é bondoso, ele é generoso, ele é benévolo, é prestativo. Não é invejoso, né? Não deseja estar no lugar ou ter o que a outra pessoa tem, que isso é ter inveja. Aqui a pessoa não quer estar no lugar da pessoa, quer ter o que a pessoa tem, né? Ele não se ostenta, ele não vive se gabando, ele não se incha de orgulho, ele não é soberbo em dizer que eu não preciso de nada nem de ninguém. Ele não é inconveniente, ou seja, ele não envergonha, desconcerta as pessoas na frente de outra. Não procura o seu próprio interesse, não é egoísta, não se irrita. Essa irritação aqui, gente, é consequência do egoísmo. Entendeu? Ele aqui fica irritado, ao contrário de esse aqui irritado. Essa irritação aqui, gente, né, que é o contrário de uma irritação. Essa irritação aqui, gente, está falando acerca de alguém que está tentando fazer alguma coisa para ter benefício aqui. Antes de não se irrita, tá, okay, não busca o seu próprio interesse. E alguma coisa acontece que ela não consegue. E foi por causa de alguém. Sabe? Alguma falcatrua, alguma maracutaia, quis consagrar o filho, um parente. Ou então botar alguém para poder fazer alguma coisa porque ia ter lucro em cima. E algo aconteceu por causa de alguém disso. Ó, isso aqui não pode, cara, disso isso. Essa pessoa agora começa a ficar com a ira dentro dela, buscando uma oportunidade, querendo vingança. Aí depois diz o que aqui? O amor não é inconveniente, não procura o seu próprio interesse, não se irrita e não guarda rancor. Esse guardar aqui literalmente é computar, anotar, registrar. E na primeira oportunidade dizer, agora que você me paga. Entendeu? O amor não é vingativo. Não é rancoroso. Versículo 6. O amor não se alegra com a injustiça. Impressionante esse termo aqui, injustiça, que é o contrário de justiça. Injustiça, gente, é o ato de você privar alguém do direito dela. Vou dar um exemplo. O cara foi roubar, ou então foi estuprar, foi fazer alguma coisa errada, algum crime.
e conseguem pegar esse cidadão ou essa cidadã, imobilizá-la e prendê-la de modo que ela não pode nem fugir, nem fazer nenhum dano a quem quer que seja. E aí a pessoa começa a se valer de que ela está imobilizada e começa a bater nela. E começa a espancar. E se brincar até tirar a vida dela. A justiça diz o quê? Ela está imobilizada, não tem como fugir e nem causar dano a alguém, tem que comunicar-se à polícia. E pode ver que a maioria das pessoas que entra para espancar essas pessoas também roubam, também, às vezes é até um pedófilo querendo espancar outro. Às vezes é ladrão também, mas tem a maldade em si, se aproveita da oportunidade ali para poder praticar o seu ato. Então, o que é injusto? Injusto é privar alguém do que ela tem direito. E o que é justiça? É dar o que é de direito, mesmo que esta não mereça. Por isso que diz logo aqui na abertura, o amor, ele é prestativo. O prestativo aqui é benevolente. A pessoa que está sempre disposta a fazer o bem. Pense bem, quando Cristo estava lá no monte, agonizando em oração, que pela terceira vez ele diz, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Se não, que seja feita não a minha, mas a tua vontade. Daqui a pouco ele se levanta e diz, olha, levantai-vos, porque eis que vem um traidor. Aí Judas Iscariote chega diante dele, e eu te saúdo, Rabi, dá um beijo no rosto de Cristo. Aí Cristo disse, amigo, o que fazes aqui? Paulo diz, amigo, o que fazes aqui? Com um beijo tu traz o Filho do Homem. Aí vai depois Pedro, que disse, eu estou pronto a dar minha vida por ti. Ainda que todos fujam, se escandalizem, eu jamais me escandalizarei. O que foi que Pedro fez? Negou por 3 vezes. Quando Cristo ressuscita, o que é que ele diz? Ide e dizei a meus irmãos e a Pedro que eu estou na Galileia. Agora, por que ele não disse isso a Judas? Porque Judas se precipitou e suicidou-se. E eu afirmo a vocês com toda e plena convicção, se Judas não tivesse se suicidado, se matado, com certeza haveria perdão para ele, gente. O Senhor o perdoaria assim como perdoou a Simão Pedro. O que foi que ele disse lá na cruz, antes dele dar o seu último suspiro? Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Então, gente, o amor, ele não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas ele é um miserável ladrão, ladrão tem que morrer. Mateus capítulo 7. Gente, se contra a justiça do homem, a nossa justiça, se nós obstruirmos a lei, ou então passarmos na frente da lei, nós vamos responder processo por isso, porque a gente está querendo tomar o lugar da lei. Imagine diante da ira de Deus. Mateus capítulo 7, a partir do 1. Não julgues para não serdes julgados, pois com o juízo com que julgardes, sereis julgado, e com a medida com que medis, sereis medido. Porque repara o cisco no olho que está no olho do teu irmão, quando não percebe a trave, a viga que está no teu. Ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tem uma trave no teu. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para que tire o cisco do olho do teu irmão. É o que nós temos a mania de ser hipócritas. Está com a maldade ali no coração e se aproveita da oportunidade. Entendeu, gente? O amor, ele não faz isso. Quando nós abandonarmos nossa hipocrisia, porque se fosse nosso filho, se fosse nosso irmão, entendeu? Ignoramos uma coisa muito importante que diz em Provérbios capítulo... Até logo.
Provérbios capítulo 15, versos 3 e 11, diz uma coisa muito interessante. Que nós gostamos muito de... se fosse meu filho... Mas quando é o filho faz... Provérbios 3, capítulo 15, versículo 3 e 11 diz assim: em todo lugar estão os olhos do Senhor vigiando tanto o bom como o mal. Ou seja, nada passa desapercebido diante dos olhos de Deus. Versículo 11: as profundezas do magma terrestre e as profundezas do oceano estão diante do Senhor, quanto mais o coração humano. Né? O Sheol, que não é sepultura, a mansão dos mortos, que é o magma terrestre, o lugar mais profundo do vulcão, no magma terrestre. E a perdição, ou seja, as profundezas da água, aquele lugar mais inacessível pelo ser humano, estão diante do Senhor, quanto mais o coração humano. Então, por que é que o amor não se alegra com a injustiça? Porque ele sabe que com a medida que nós medirmos, nós seremos medidos. Olha o que Tiago diz. Carta de Tiago. Muitos que são crentes, que agem como se não fosse crente, que às vezes, segundo a sua ideologia, ainda usa versículos isolados da palavra para tentar se basear. Tiago fala que a justiça, a misericórdia... Aqui, ó, Tiago capítulo 2, versículo 12 e 13. Falai, pois, e agim como os que hão de ser julgados pela lei da liberdade, porque o julgamento será sem misericórdia para quem não pratica a misericórdia. A misericórdia triunfa ao juízo. Ela desdenha o julgamento, ela despreza o julgamento. Ou seja, se eu ajo com misericórdia, Lucas capítulo 6, versículo 36, 37 e 38. Sede, pois, misericordiosos, como misericordioso é o vosso Pai Celeste. Não julgue e não sereis julgados, não condene e não sereis condenado. Perdoe e sereis perdoado. Dai e receberá de volta uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, deitarão de vosso no vosso regaço, porque com a medida que medide, vos medirão de volta. Então, do jeito que eu ajo com as pessoas, eu vou receber dobrado, recalcado e sacudido. Então Paulo disse, o amor, ele não se alegra, não folga, não tem prazer na injustiça, mas ela regozija, ela tem prazer, folga com a verdade. Tem mais, ela tudo perdoa, tudo acredita. Bem-aventurados são os limpos de coração, ele não é maldoso, né? Que geralmente pessoas que são maldosas, são mentirosas, né? Essas pessoas, ela espera dos outros o que ela é. Tudo espera, ela sempre tem esperança. O amor, ele nunca desiste, gente. Tudo suporta. Eu vou fazer um outro vídeo, se assim o Senhor me permitir, usando isso aqui, ó. Traduzir, capítulo 13, 1 Coríntios, versículo 4 até o 8, a parte A. Traduzindo, dissecando cada palavra dessa aqui que foi usada, como o que ela quer dizer no texto grego. O amor, tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais falhará. Ele segue, versículo 8, ó. Profecias desaparecerão, as línguas cessarão, a ciência também desaparecerá, pois o nosso conhecimento é limitado. Se nós perdêssemos tempo, gente, em dissecar isso aqui, ó, não ficar merendando só em versículo e repetindo o que os outros falou, pegando a apostila pronta que os outros fez lá, para poder ficar pregando, ensinando uma coisa que não foi ela que fez. Foi alguém que fez,
de um curso que fez, e aí pegamos quentinhas, né? E queremos servir. Gente, vamos fazer como um bom chefe. Sentar, aprender. Para aprender a fazer, para depois servir as pessoas. E fazermos como Paulo fala a Timóteo, procura apresentar a ti mesmo como obreiro aprovado. O que é uma pessoa aprovada? Porque ela sentou para aprender e passou no teste. Isso é que é uma pessoa aprovada. Dogmatein, que Paulo usa lá, examinar tudo, e em Romanos 12, para que poder experimentar, dogmatein indica uma ação de testar algo para ver se é, para depois você descartar ou abraçar para si. Aprovado é isso. É algo que passou pela prova, passou pelo teste e foi aprovado. Então, procura apresentar a ti mesmo como obreiro aprovado, que sabe distribuir, repartir corretamente a palavra da verdade, que na nossa versão está que maneja. O que é isso? A gente não vai nem pro dicionário para saber o que é isso. Aí nós ficamos cantando, pega na espada e maneja ela, fazendo assim. Gente, Jesus disse a Satanás, está escrito, Satanás disse, está escrito também. Entendeu? Então nós temos que saber distribuir corretamente. A palavra ali manejar, na versão Almeida, no grego é orthotumel, que quer dizer assim, cortar de forma correta com a espada bem afiada. É a pessoa que sabe dar o golpe no lugar certo. Ou seja, você vai destrinchar a palavra para quando você estiver pregando ou cantando, as pessoas receber cada uma de acordo com a sua necessidade, porque o Espírito Santo que vai estar lhe guiando, porque eu e você temos que ser um instrumento na mão de Deus, nós temos que ser instrumento para ser usado por Deus e não querer usar a palavra, não querer usar Deus, aí vai receber cada uma de acordo com a sua necessidade, porque vamos ser guiados, impelidos pelo Espírito de Deus, como diz aqui em Romanos, capítulo 8, já encerrando. Romanos, capítulo 8, versículos 16, deixa eu ver se é isso. Versículo 14. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém? Que Deus em Cristo continue a nos abençoar. Próximo vídeo, falarei novamente sobre o amor. Segundo 1 Coríntios 13, nós estaremos assim, destrinchando cada palavra em grego, o significado, a ideia de cada palavra dessa, para a gente aqui no português. A paz.